Bom dia, lindezas! Segundou e agora é dia de café com propósito. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Bom dia, Ká, seja bem-vinda. Vamos começar aqui a nossa live. Nós vamos colocar aqui, ó, tema da nossa live de hoje. Para quem você tem vivido. Meninas, me contem, como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Me fala se é a primeira vez que você está participando aqui ao vivo do Café com Propósito, de onde você veio, se você veio do nosso grupo devocional, se você recebeu aí do nada a nossa live. Me fala aí de onde você está falando. Quero saber de tudo, gente. Me fala aí, me conta de vocês. Vocês estão falando de onde? O Café com Propósito, para quem não sabe, aí para quem tá vendo aí pela primeira vez, ele é uma live devocional que a gente tem, já tem uns 4 anos, 3 anos que a gente faz. E aonde a gente traz, a gente une fé, espiritualidade e autoconhecimento. A gente junta ferramentas e aprendizados sobre o autoconhecimento, mas a gente conecta com a palavra, tá? Então eu falo que é uma live devocional porque a gente fala de Deus. Mas vamos lá, vamos começar. Então seja bem-vinda ao nosso Café com Propósito. Pega aí o seu caderno, se você é dessas de anotar, né? Eu sou uma das que sempre anota as coisas, porque se a gente fica só na cabeça a gente perde. Traz o seu café, traz aí o seu chá se você não é de café. Bom dia, Amanda, seja bem-vinda. Então traz aí o seu café, o seu caderno, a Bíblia se você quiser usar, porque a gente vai ter algumas referências, ou papel e caneta para você anotar. Então o Café com Propósito, gente, ele surgiu de uma necessidade da gente poder trazer uma aplicação prática daquilo que o Senhor fala através da sua palavra. Então eu comecei a fazer... Ô Amanda, me fala se você tá me ouvindo bem. A gente começou a fazer como uma forma de eu mesma criar uma rotina habitual de ler a palavra, de estudar a Bíblia e de transbordar, de criar uma rotina de devocional. Então foi a partir do Café com Propósito que surgiu o nosso grupo de devocional Vivendo de Propósito, que é um grupo gratuito. Então, se você não participa ainda, quer participar, depois da live, você entra na minha bio, tem lá alguns links. E um deles é o grupo gratuito de devocional. Todo dia, nos dias úteis, tá? A gente coloca ali um devocional em áudio e um versículo, um tema, para você poder começar o seu dia direito, começar o seu dia na presença, né? Primeiras coisas. E na segunda-feira, a gente faz aqui ao vivo. Então, tudo aconteceu com essa necessidade de juntar ferramentas do meu movimento do autoconhecimento como profissional do desenvolvimento humano, mas também trazendo isso para uma aplicação prática, unindo fé e autoconhecimento, ok? E hoje eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui ao vivo. Quero que vocês me respondam, tá? Para quem você tem vivido? Fala para mim. Para quem você tem vivido? Conta para mim aí. Para quem você tem vivido os seus dias? Quem é que tá guiando aí as suas decisões? Me fala. Responde aí se você tem esse entendimento. Para quem você tem vivido? Quem tem sido o direcionador das suas escolhas? Responde aqui pra mim no chat que eu quero saber. Enquanto isso, gente, eu vou pedir um favor pra vocês. Vocês vão pegar o dedinho de vocês vão enviar essa live pro máximo de pessoas que você puder. Ok? Combinadas? Ó, mandei para umas 20. Manda aí pra você também. Então, comenta aqui. Para quem, quando você avalia a sua vida, para quem você tem vivido? Ah, cara, eu tenho vivido
para mim mesma, para os meus filhos. Eu tenho vivido para o meu trabalho, eu tenho vivido para a igreja, eu tenho vivido para quem você tem vivido? Eu tenho buscado entregar meus dias, minhas decisões a Deus. Ok. E aí, se você fosse responder, Amanda, essa pergunta, para quem você tem vivido, o que você responderia? Fala pra mim. Enquanto isso, eu vou convidar aqui umas bonitas. Responde aí, gente. Enquanto vocês estão respondendo, eu tô mandando mensagem pra uma galera aqui, ó. Mas a verdade é que tenho vivido para um monte de coisas. Trabalho, marido e filho. Ótimo, excelente. Trazer isso à consciência é muito poderoso, gente. Muito poderoso. E a gente, deixa eu falar com vocês. Aqui hoje eu vou te dar um direcionamento para que você reflita sobre como é que você tem vivido a sua vida. Mas é claro que num contexto de mulheres hoje em dia, modernas, a gente tem muitos papéis que a gente exerce, né? Então a gente vai sim exercer vários papéis. O nosso currículo como mulher é extenso. Imagina, se a gente pegar os papéis do homem e os papéis da mulher, você pode ter certeza, nossa lista de papéis vai ser muito maior, porque a gente vive intensamente cada papel, né? Por isso que eu falo que sucesso para mulher e trabalho para mulher é diferente, ou deveria ser diferente, a não ser que a mulher esteja numa energia muito masculina. Porque a gente vai trabalhar, a gente vai para o negócio, a gente vai para a empresa, a gente carrega todos os papéis que a gente exerce juntos. Então a gente fica pensando, vê se isso não é assim com vocês, ou só acontece comigo. Mas a gente vai e leva a doença do filho, as demandas da casa, a lista de supermercado, os remédios que tem que comprar, os exames que tem que colocar em dia. Se a gente já passou roupa pra semana, se a gente lembrou de pegar, sabe? A gente tem uma série de coisas. Então, nós vamos viver nesse tempo fazendo uma série de coisas para nós e para os outros. Mas quando eu avalio para quem eu estou vivendo, é sobre o que move os meus dias de forma recorrente. Então aqui hoje eu quero que você entenda que quando você tem consciência de para quem você tem vivido, você vai ter consciência de qual é a sua prioridade. O que domina, o que governa, o que faz você levantar da cama todos os dias. Então, quando eu vou responder essa pergunta, a gente para pensar, será que é a minha vida? Será que são os meus planos? Será que eu estou sendo guiada por Deus? Ou será que eu estou sendo guiada... Ou eu tenho vivido para agradar as pessoas? Ou tenho vivido para seguir padrões? Ou simplesmente para provar ao mundo que eu sou capaz? Então, esses dias eu estava numa ministração e o pastor falou assim, o que te move a acordar todos os dias de manhã? Se você está aqui ao vivo comigo ou está vendo aqui a gravação, comenta para mim aqui embaixo. O que é que te move a acordar de manhã? Se eu falar o que faz você acordar de manhã, você fala as minhas pernas, né? Mas o que é que te move a se levantar todos os dias? Você tem consciência? Não, eu acordo todos os dias porque tenho minha família, porque eu tenho meu trabalho, porque eu tenho que pagar boleto. Qual é o motivo pelo qual faz você acordar todos os dias? Isso é importante, gente, muito importante. Nós estamos vivendo aí os próximos 5 meses de 2025, não vou falar os últimos, porque eu acredito que esses próximos 5 meses, para quem estiver vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem, vivendo o seu propósito, conectando quem a gente é com os nossos planos com os planos dele, esses 5 meses vão valer pelo ano inteiro. Mas você precisa trazer a consciência sobre o que governa a sua vida, o que tem direcionado as suas escolhas todos os dias. Tá? Então, essa pergunta aqui, para quem você tem vivido, vai te trazer um norte para os próximos meses. Então, eu quero que você entenda o seguinte, existem 3 direções que podem guiar a nossa vida. E eu quero te fazer um desafio. Você vai convidar agora, nesse aviãozinho aqui, 5 amigas. Você vai mandar para ela falar assim, vem, pra gente poder romper nos próximos meses.
Você vai pegar esse aviãozinho e toda vez que aquilo que eu falar for pra você, foi interessante, sabe, queimou aí, você vai colocar o dedo aqui, ó, curtir, comentar com um foguinho, porque eu não tô te vendo. Quando a gente faz uma aula no Zoom, e amanhã nós temos aula, roda de conversa na comunidade, a gente acaba, a gente se vê, então eu olho pra você, sei a sua reação, mas aqui a reação que você tem comigo, pra eu entender que nós estamos alinhados, que tá fazendo sentido, é o foguinho, tá? E você vai chamar as 5 amigas, porque eu vou te dar aqui quais são as 3 direções possíveis quando a gente fala do que pode estar guiando a sua vida. Ei, Fátima, querida, seja bem-vinda. Ei, Raquel, seja bem-vinda. Então, quando a gente não tem consciência daquilo que governa a nossa vida, ou seja, daquilo para quem a gente está vivendo, a gente não sabe qual é a nossa prioridade e para onde a gente está indo. Quando eu sei para quem eu tenho vivido, quando eu consigo dar a resposta a essa pergunta, eu vou ter consciência se faz sentido ou não eu estar vivendo para isso. Ok? Então convida aí as 5 amigas, enquanto você está convidando, eu vou tomar uma água. Convidaram? Quero pipocando essas mulheres, quero ver que esse número aqui aumentando de mulheres. Porque, gente, nós estamos num tempo de mulheres muito ansiosas, com muita vontade de fazer diferença no mundo, muita vontade de fazer tantas coisas, de viver tantas coisas, mas estão perdidas no que se refere ao dia a dia. Elas estão desejando, ambicionando aqui, quer dizer, na verdade aqui, mas aqui, ó, elas estão vivendo para outras coisas. Como assim, Karina? Tem o desejo de viver e alcançar algo, mas no dia a dia escolhe e toma atitudes e ações que não vão levá-la para cá. Entende? Por quê? Por causa dessas 3 direções que podem estar guiando a sua vida. Então eu quero que você anote essas 3 direções que podem estar guiando a sua vida e você vai aqui me responder, fazendo um diagnóstico. Qual foi o que você descobriu? Ok? Então vamos lá. Primeiro, observe. Você é uma mulher. Eu vou falando aqui e você vai me falar se faz sentido, se você tá vivendo isso, tá? Se fizer sentido, coloca aqui, curte o foguinho. Você é uma mulher que se preocupa muito com a validação das pessoas, sabe? Você vive sempre procurando aprovação. Você vive e faz as coisas na vida com muito medo de desagradar as pessoas. Percebe se você faz. No seu dia a dia, você escolhe com medo de desagradar as pessoas. Você escolhe de acordo com aquilo que você vai ser mais aceito. Você tem uma preocupação muito, muito grande com o julgamento do outro. Isso faz sentido para o seu momento? Então eu quero te falar que talvez a direção para a sua vida hoje seja a daquela mulher que está vivendo para agradar as pessoas. Então quando eu pergunto para quem você tem vivido, talvez você esteja vivendo para os outros e não para si mesma ou para aquilo que Deus tem te chamado. Porque uma mulher que está acostumada a viver para agradar os outros, ou seja, para viver para agradar os outros é diferente de viver para os outros, tá? É aquela mulher que ela o tempo todo, ela se ocupa de fazer as coisas de acordo com os outros para ser aceita. Porque ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ser preterida. Então acaba que ela escolhe a profissão para agradar os outros, ela escolhe ficar quieta ao invés de posicionar para não gerar desconforto, ela escolhe atender as demandas da casa, da família, dos pais, dos amigos, por quê? Porque ela tem medo de não fazer isso inconscientemente, e as pessoas deixarem de amá-la. Ela aprendeu que ela só é amada e reconhecida se ela estiver fazendo as coisas pelas pessoas. Então, talvez, se você sente assim, você é uma mulher que está vivendo para agradar os outros. E qual é o perigo disso? O perigo disso é você viver uma vida vazia, de plenitude, de felicidade real e de cumprir o seu propósito aqui na Terra.
Porque se você vive uma vida se comparando e na busca de agradar as pessoas, você deixa de viver aquilo para qual você foi chamada muitas vezes. Então, se você tem como hábito e padrão de comportamento agradar as pessoas, e aqui, gente, é minimamente. Uai, Karina, mas eu não tenho que fazer meu marido feliz? Tem, mas você não tem que agradá-lo o tempo todo. Porque às vezes a forma de você pensar e de agir pode ser que gere desagrado para ele, mas pode ser que para algum momento pontual você vai precisar fazer algo que ele não concorda, mas que isso você vai sustentar porque tem a ver com a sua verdade. A mesma coisa com os filhos. Se você está vivendo o tempo todo para agradar os filhos, talvez você está sendo uma mãe que está ensinando liberdade para os filhos ou tentando ser amiga dos filhos, sendo que você teria que ser a figura de autoridade. Nós não estamos aqui para agradar os filhos. Uma vez eu cheguei para as minhas filhas e falei, elas estavam questionando, você não tem mais tempo, você não faz isso, não faz aquilo outro. Ou eu estava fazendo uma intervenção, né, exortando elas, e elas vieram falar comigo algumas coisas. Eu falei, presta atenção, antes de ser amiga de vocês, eu sou mãe. Eu falei, eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou aqui para educar vocês. Só que tem muitas mulheres que estão tão preocupadas em ser queridas pelos filhos também, que estão fazendo tudo para agradá-los. E aí deixam de discipliná-los. E quando se fala nisso na parte profissional, você fica o tempo todo na preocupação de não desagradar os chefes, não desagradar os colegas e fazer as coisas para pertencer, tanto no na sua vida social quanto na sua vida profissional. Quando você está fazendo isso, pode ter certeza que você não está se posicionando como Deus quer. Nós não estamos nesse tempo, nessa terra, para agradar as pessoas, mas nós estamos sim para impactá-las, para trazer solução para a vida delas, para tornar a vida delas melhor, mas a partir do entendimento de quem eu sou e do que eu fui chamada. Faz sentido? Essa é a primeira direção, uma mulher vivendo para agradar os outros. A segunda direção possível para nós, quando a gente vai responder para quem você tem vivido, é vivendo para si mesmo. Nossa, Karina, mas isso é o certo? Vamos lá, vamos destrinchar? Se você, por exemplo, é uma mulher que fica tentando o tempo todo controlar tudo, fazer tudo no seu braço, baseado somente nos seus objetivos e metas, se frustrando quando as coisas não saem como planejou, vivendo uma vida que eu chamo ensimesmada, ou seja, a minha preocupação sou eu, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu vou fazer, onde eu vou. E vou falar com vocês, nós estamos vivendo num tempo onde isso é maior do que às vezes agradar as pessoas. As mulheres e as pessoas estão tão preocupadas naquilo que elas precisam, no conforto, no prazer, nos objetivos, que faz tudo com o braço, achando que ela é a única responsável por alcançar tudo, por viver tudo. E não, gente. Se você está vivendo somente para si mesma, isso também é disfuncional. Por quê? Porque nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E você está aqui hoje, agora, com um objetivo de não apenas sobreviver, mas viver nesse tempo, de certa forma, impactando, transformando, trazendo solução para as pessoas. E a partir desse movimento, sim, você prosperar financeiramente, você viver os seus objetivos e sonhos. Mas antes para o que você foi feita. E essa resposta só vai ser possível quando você entender a última direção, que é vivendo para Deus. A Amanda trouxe aqui, né, falando que ela está buscando de Deus, ser guiada por Ele, mas que ela percebe que ela vive para a família, para os filhos. E aí, o que eu quero dizer? Claro que você vai viver de acordo com os papéis que você decide desenvolver nessa terra. Se você decide ser mãe, você tem que viver os seus dias também em função dos seus filhos. Se você decide ser uma mulher casada, ter um relacionamento conjugal, você vai viver nesse tempo em função desse papel que você escolheu. Se você decide ser uma empresária ou ser profissional, você também vive em função das demandas do seu negócio e da sua carreira. Se você define ou decide ser líder de algum ministério, estar à frente de alguma coisa, você tem que viver segundo essas situações. Mas
a base principal que tem que governar as suas escolhas e decisões diárias é viver para Deus. Essa é a direção possível que vai te trazer paz e propósito. É só essa última. Porque quando a gente vive para os outros, ou somente para a gente, tudo fica pesado demais. Porque nós não estamos no nosso lugar. Se a gente vive só pra gente, a gente tá de repente buscando resolver um problema que nós não, de relacionamento e de afeto que nós não tivemos. Porque a gente aprendeu que a gente era sozinha, que a gente ia resolver todas as coisas. Eu quero te falar uma coisa, você não está sozinha nessa terra. Você não veio aqui para viver só para si mesmo, você veio para viver para os outros, para servir aos outros. E nesse serviço você sim vai realizar coisas que vão te gerar realização, sentido, satisfação, propósito, prosperidade. Então, para quem você tem vivido é uma resposta para você avaliar se o que você tem feito está fazendo para quem. Você é mais do que você saber o seu para quê, que é o seu propósito, é para quem. Eu tô vivendo para os outros porque eu tenho medo que os outros vão embora, eu vou ficar sozinha e ser rejeitada. Eu tô vivendo para mim mesma porque eu aprendi que se não for eu, se eu não fizer, o meu braço, é a minha capacidade, o meu conhecimento. Ou estou vivendo para Deus, que diz na palavra que tem um plano para mim de paz e prosperidade. O que você faz, o que você está sendo nesse mundo, tem que dar resposta para essa pergunta. Se você está vivendo para os outros, na busca de agradar a todo mundo, se você está vivendo somente para si mesma, pode ter certeza, você está sendo uma mulher insatisfeita, vazia, ou está vivendo pesado demais. Porque quando a gente vive para Deus, Ele nos traz refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso direcionador, Ele que sustenta, Ele traz propósito mesmo no meio dos desafios da dificuldade. Então hoje eu quero que você saia daqui entendendo para quem eu tenho vivido os meus dias, para quem eu tenho feito o que eu tenho feito, para quem eu levanto todos os dias para abrir a loja, para ir para a câmara, para poder relacionar com os meus filhos, com meu marido, para quem, não mais para quê somente. Abra sua Bíblia aí, se você tiver com ela, e anota aqui para mim, Provérbios 16:3, diz o seguinte. Porque talvez você ouça isso e falar, Karina, isso é meio utópico. Eu quero te dar uma resposta dos céus para isso, para esse momento. Provérbios 16:3 fala o seguinte. Consagre tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Na minha versão aqui, da Almeida Corrigida, fala o seguinte. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então aqui ele está falando o seguinte, quando você decide viver para Deus, consagrar quem você é, consagrar o que você faz, entregar a forma como você pensa e possibilitar que Ele te direcione, aí vem, os seus planos serão bem-sucedidos. Sucesso, gente, aos olhos de Deus, não é sobre o status, não é sobre o dinheiro, não é sobre o lugar que você ocupa. Não tem a ver com a comparação que você está acostumada a usar como referência métrica se você chegou no lugar certo, se você alcançou o lugar. Não é sobre você provar o seu valor, sabe por quê? Para Deus você já tem valor. É sobre você estar no centro da vontade dele e a partir desse lugar as coisas se encaixarem de tal forma que você será bem-sucedida não mais do jeito que as pessoas esperam, mas do jeito que você entende, porque o Senhor te revelou. Seus planos precisam ser consagrados a Ele. Para quê? Para que tudo seja bem-sucedido. A questão é, você tem consagrado a Ele ou você tem se guiado pela comparação e pela necessidade de provar algo a alguém? Você tem sido esposa e mãe de forma a glorificar o nome do Senhor, a entender que é isso Ele confiou a você e você precisa olhar para isso com carinho, afeto, ou você está buscando ser a mãe e a esposa de acordo com o que as pessoas falam ou se comparando com os outros?
Bom dia, Carlinha. Bom dia, André. Sejam bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. Então, eu quero que você reflita em algumas coisas. Se você quiser anotar, anota aí, tá? Quantas vezes você já disse sim para coisas que você sabia que Deus não te pediu, mas só para agradar e se aceita? Fala eu aqui. Fala eu, gente. Quem aqui já falou sim para coisas que você nem pediu para Deus, nem quis saber, porque você sabia que aquilo ali eu acho que Deus não ia aprovar, mas você falou sim para ser aceita? Eu sou a primeira. Eu. Mais de uma vez, gente. Mais de uma vez. Quem já viveu isso, fala eu aí. E é natural, gente. E é natural, sabe por quê? Porque a maior busca do ser humano é ser amada, ser aceita e pertencer. E para isso a gente muitas vezes veste máscaras ou fala sim, porque a gente quer pertencer. Mas agora nós estamos num momento que Deus está chamando as mulheres para se posicionar segundo a sua vontade. Não é qualquer posicionamento também não, tá, gente? E por quê? Nesse posicionamento você vai ter que falar sim para algumas coisas e não para outras. E nesse posicionamento você vai desagradar as pessoas. A questão é, eu tô preparada para desagradar as pessoas? A gente às vezes foi criada tanto para agradar as pessoas, a gente aprendeu isso com os nossos pais, né? Que a gente precisava agradar as pessoas, porque se a gente não agradasse, a gente não seria amada. E aí a gente vem na vida adulta achando que a gente precisa agradar todo mundo para ser amada. E eu preciso te dizer, não, porque você não tá aqui no mundo para ser amada. Nossa, pegou aí? Você não está no mundo para ser amada. Você está no mundo para viver o seu chamado e propósito. E muitas vezes chamado e propósito vai gerar desagrado nas pessoas. Muitas vezes ser quem você é vai desagradar os outros. Você não está nesse mundo para ser amada. Você está nesse mundo para fazer diferença. E às vezes fazer diferença vai gerar desconforto no outro. Às vezes você não beber, às vezes você não ouvir determinadas músicas, às vezes você não compartilhar ou compactuar com coisas que as pessoas estão comum na sua rede de contatos fazem, vai gerar desconforto no outro, que vai questionar você porque você não faz, e você vai ter um posicionamento claro e preciso para falar, eu, por exemplo, nessa situação, decidi não me contaminar. Você não está aqui para agradar as pessoas e para ser amado. Você está aqui para fazer a diferença e cumprir o plano do Senhor. Mas enquanto você estiver buscando a ser amado e agradar, você não está cumprindo o seu propósito. Quando você decidir viver para Deus, Ele vai trazer, inclusive, as pessoas certas que vão te reconhecer, que vão te amar, que vão te aplaudir. Não por você mesma, mas porque é aquilo que você está derramando e está sendo expresso e está sendo feito, cumpre os planos dele. Provérbios 16:3. Consagre tudo o que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Qual é o sucesso que você está buscando? E a segunda reflexão é, quantas vezes você definiu suas metas? Tá fazendo sentido, gente? Me fala aí. Quantas vezes você definiu as suas metas e os seus objetivos e mediu o seu sucesso comparando com as outras pessoas? E não com o que Deus sonhou para você. Isso aqui é algo muito poderoso, sabe por quê? Esse mês na comunidade a gente teve um encontro, a gente fez o replanejamento de 2025. A gente fez o planejamento estratégico no final do ano. E agora, 6 meses de comunidade, nós fizemos um replanejamento para os próximos. Sabe por quê? Nós mudamos. Nesses 6 meses, trabalhando a parte emocional, trabalhando, as minhas alunas que estão aqui podem falar, trabalhando a espiritualidade, com o estudo dirigido, com o tempo, com as ferramentas, nós mudamos. E Deus está trazendo uma nova visão. Deus está trazendo novos sonhos para nós. E a partir disso, a gente vai começar a construir as nossas ações. Porque a gente precisa ter uma visão, mas a gente também precisa se movimentar em ação, em obediência. Então, quantas vezes você definiu seus objetivos e metas, fez aquela lista, mas com base no sucesso que os outros estão te mostrando? Para eu ser bem-sucedida,
pelo que as pessoas falam, eu preciso viajar para Dubai, eu preciso ter as plaquinhas de não sei quantos K, eu preciso ocupar aquele lugar, aquele cargo, eu preciso ter aquele corpo, aquele carro, ter uma... Não, gente. Qual é o sucesso que Deus tem para você? As suas metas precisam ser entregues no altar. Amém, querida? As suas metas precisam ser entregues no altar, os seus objetivos têm que ser entregues para o altar, e eu tenho feito isso esse mês de julho na comunidade. Nós estamos buscando o Senhor e isso, colocando os nossos planos. Amanhã a gente vai fechar o estudo dirigido e nós vamos fazer um momento de entregar os nossos planos para Deus, para que Ele possa queimar aquilo que não é da vontade dEle. Então, quantas vezes a frustração veio porque você foi fazer as coisas do seu jeito, com o seu braço, apenas na sua força, e não buscou a direção dele, e aí as coisas deram errado. Porque você falava, eu acho que é esse caminho, Senhor, eu tô precisando da sua direção, mas enquanto o Senhor não responde do jeito que eu quero, eu vou fazer da minha força. E aí você faz e quebra a cara. E aí questiona a Deus, Senhor, onde você estava? Ele fala, eu estava aqui esperando você realmente me ouvir. Abre sua Bíblia aí em Gálatas 1:10. Abre aí. Gálatas 1:10. Escreve aqui pra mim, Kelly. Gálatas 1:10 aí, pras meninas que vão chegando saber do texto. Coloca pra mim se faz sentido, gente. Compartilha aqui. Você que tá sentindo que tá queimando o seu coração, mete o dedo no foguinho. Mete aqui o dedo no foguinho. Nós não estamos no tempo mais pra brincar, gente. Acabou. Chega. Nós não estamos vivendo um tempo para brincar mais. Nós não estamos aqui num tempo para brincar. Nós estamos vivendo um tempo de urgência. Para de viver para si mesmo e para agradar as pessoas e comece a viver para Deus, segundo os planos dele. Para que você possa ter paz e prosperidade, para que você possa trazer solução para esse mundo. Você é uma resposta a esse mundo, para esse tempo. Só que você está vivendo aí muito focada nos seus medos, nos seus sabotadores, no que os outros falam, se comparando, e você esquece de olhar para aquilo que Deus quer fazer através de você. Gálatas 1:10. Presta atenção. Se você chegou, fica aqui até o final, tá? Eu tenho um convite para você. Eu não sei como é que tá na sua Bíblia, a minha tá assim, ó. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eita! Se você estiver buscando agradar aos homens, você ainda não é servo de Cristo. Porque o servo de Cristo ouve e obedece aos comandos do céu. Mas se você está vivendo para agradar aos homens e a aprovação deles, você vai continuar vivendo uma vida pesada, frustrada, e às vezes vai até alcançar o sucesso aí que você determinou, só que você no final vai se sentir vazia. Deus quer que você viva, querido, uma vida leve, alinhada, que você gere frutos, mas Ele não quer que seja a qualquer preço. Isso não quer dizer que a gente vai ter ausência de desafios, isso não significa que você não vai ter dificuldades, mas significa que você vai precisar de clareza de onde você está indo e por que você está indo e para quem você está e a quem você está servindo. Então, quando nós vivemos para Deus, paramos de correr atrás do vento e começamos a construir algo que tem valor não só aqui nesse tempo, mas na eternidade. Porque todo propósito para qual nós fomos criadas tem a ver com você conhecer a Deus e a partir disso conhecer quem você é e o seu propósito. Você permanecer buscando orientação e sendo guiada por eles e não ficar presa em agradar as pessoas e ser orientada pelas coisas que o mundo diz. E terceiro, fazer algo nesse tempo que leve as pessoas a conhecer a Deus, que traga solução para as pessoas. Faz sentido para vocês? Então, quando você reflete para quem eu tenho vivido, você vai responder agora aqui para mim. Eu estou vivendo para os outros
para mim mesma ou para Deus? Porque muitas vezes nós estamos vivendo esgotadas e frustradas, não é porque Deus não quer nos prosperar, mas porque nós estamos tentando construir um sucesso que é para agradar, esfregar na cara das pessoas, provar o nosso valor. E isso não tem nada a ver com o que Deus desenhou para nós. Sabe, o sucesso muitas vezes para nós, para Deus, é muito diferente daquilo que você desenhou lá atrás, com a sua, você imaginou. Então, e eu quero te ajudar a entender sobre isso, sobre qual é o sucesso que existe para você. O que é que Deus tem para você? E você pode ter certeza absoluta, é muito melhor do que você imaginou. Porque isso não sou eu que estou dizendo, está na palavra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem para aqueles que o amam. Então, se essa palavra falou com você, se isso fez sentido, você vai comentar aqui com o foguinho. E eu vou te convidar para algo bem especial. Nós vamos fazer no início do mês que vem uma masterclass, uma aula especial, profunda, inédita, onde nós vamos falar sobre a coragem de viver o seu propósito. A coragem de viver o seu sucesso, na verdade. O que significa isso? Lá você vai ser ensinada e encorajada a viver de uma forma destravada, mas que cumpre os planos de Deus. Você vai aprender a parar de viver para agradar as pessoas e se comparar, parar de viver uma vida limitada e finalmente viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. Então eu criei um grupo no WhatsApp, que lá eu vou liberar o link dos materiais e a oferta especial, num valor bem simbólico, para você participar dessa aula exclusiva, com ferramenta, acesso à gravação. Você vai destravar de uma vez por todas. E além de você ter acesso a essa aula, você vai ter acesso a outros bônus, mas a gente vai revelar lá nesse grupo. Então, lembre-se, a vida aqui, gente, não é só sobre a gente viver, não é sobre sonhar. É sobre você alinhar os seus planos com Deus para você finalmente viver uma vida com leveza e prosperidade segundo a vontade dele. Então, para você participar, você simplesmente vai entrar na minha bio, lá tem alguns links e tem o link dessa aula que é um grupo. Tá fechado. É só porque no final da semana agora, na sexta-feira, nós vamos liberar as informações, a data, como vai funcionar dessa aula especial profunda de destrave. Por quê? Porque meu objetivo com você é que nos próximos meses você aprenda a viver para ele. E para de viver para o mundo, no automático, na tentativa de agradar todo mundo. Sabe? Que cansaço que gera isso, que exaustão que é viver dessa forma. E Deus não quer que você viva exausta. E não é que a gente não vai cansar, viu, amadas? A gente vai. Viver o propósito é desafiador, a gente cansa, né, Carla? Fala aí. É cansativo, às vezes fica pesado. Por quê? Porque quando a gente vive o nosso propósito, a gente vive também para os outros. E viver para os outros, no servir aos outros, não viver para os outros, mas servir as pessoas, também cansa. Você acha que Jesus não cansava, gente? Jesus cansava. E ele precisava de tirar tempo sozinho para conversar com Deus, ele precisava de descansar, ele precisava de comer, ele precisava de lazer. A vida de Cristo aqui na Terra foi um exemplo bem mapeado de como é viver o nosso chamado e propósito. Não acredite que vai ser tudo facinho, porque não vai. Mas é possível a gente construir um sucesso que nos deixe viver de forma mais leve, plena, que a gente prospere sem tanto peso, quando a gente cumpre aquilo que Deus, para qual Deus está nos chamando. Então, se você quer aprender sobre como destravar o seu sucesso e como você desenvolver a coragem de viver e sustentar esse sucesso, independente do que o mundo está falando, de sustentar esse plano de Deus para você, de viver segundo a vontade dele, entra na bio, entra no meu link lá, Masterclass, a coragem de viver o seu sucesso. Porque nós vamos destravar isso de uma vez por todas esse mês agora de agosto. Agosto, presta atenção, gente, eu ouvi isso. Presta atenção. Esse mês de agosto vai ser janeiro para nós.
Na comunidade nós estamos replanejando os próximos meses. Por quê? Agosto vai ser janeiro para nós. Não vai ser um mês perdido na metade do ano, não. Agosto, escreve aí, agosto vai ser janeiro para nós. Não tenha dúvida. Ok? Amadas, ó, se fez sentido essa live, primeiro, venha para mais perto, entra no nosso grupo. A comunidade MVP, Mulheres Diante de Propósito, é um espaço onde a gente desenvolve isso de uma forma mais potente. Mas a gente vai ter momentos juntas, aula. Oi, linda! Minha filha aqui, gente. Bora, Carlita! Então, vem, se você quer ter um plano, quer ter tô mudando quando é calendário. Quer mudar a sua vida, quer ser acompanhada, você me chama no direct, porque você pode vir para a comunidade onde a gente se encontra mensalmente, onde a gente trabalha juntas ali, através de aula, através de treinamentos, a gente tem isso. Por um ano você está comigo. Lá a gente desenvolve inteligência emocional, espiritualidade, você é encorajada e fortalecida para se desenvolver a mulher que vai viver esse plano. Agora, Karina, mas eu não sei se é isso, eu não sei. Então a gente tem outros caminhos. Essa Masterclass é um caminho. Vai ser uma aula de destrave e de conteúdo e ferramentas exclusivas para você aprender sobre qual é o sucesso que eu realmente preciso buscar, quais são os caminhos para isso e como eu destravo para viver esse sucesso. Porque muitas vezes você já tem aqui o que você deseja, o Senhor já até te deu uma visão, só que você está aqui patinando, porque você está presa em crenças, em sabotadores, enfim. Então, meu papel como mentora é te conduzir numa jornada para você se destravar. Aula especial, entra no grupo, te espero lá. E se isso fez sentido para você, envia esse vídeo para o máximo de mulheres, tá? Para trazer elas para esse movimento com a gente. Beijo para vocês.